O novo decreto de direitos humanos do governo federal é criticado pela sociedade e até mesmo por ministros de Estado. A lei estabelece censura aos meios de comunicação, atenta contra o direito de propriedade e a liberdade religiosa. Especialistas consideram o projeto o primeiro passo para um regime ditatorial. A nova lei que o presidente Lula assinou sem ler passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucchi. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos. Porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. O que se acha dentro da cabeça de um velho comunista? Primeiro, a data, 1950, em pleno stalinismo, papéis mofados, exatamente como este programa de direitos humanos, bonito por fora e soviético por dentro. Primeiro, eles querem rever a lei da anistia para crimes de 40 anos atrás. Hoje, os generais do Exército têm 50 anos, eles nem sabem direito o que foi a ditadura, enquanto os comunas do governo continuam com cabeça de 60 anos atrás. Outro absurdo, o MST pode invadir o que quiser e a polícia tem de negociar depois. Senhores, por favor, parem de derrubar laranjais. Senhor João Pedro Stedley, se o senhor não se incomodar, poderia parar de destruir a Vale e a Aracruz? E o desejo maior, dominar a imprensa. Isso não sai da cabeça dos comunas do Executivo. Eles têm ódio à democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, controle, liberdade. Para quê? Dizia Lenine. Esse programa só vai servir para a campanha eleitoral, para fingir que intenções são realizações. Este programa é disfarçadinho, cheio de pequenas picadas. Enfia uma repressãozinha ali, uma proibiçãozinha acolá e pronto. É um pretexto cheio de casquinhas de banana para a sociedade democrática escorregar. Só isso.
Nos últimos 8 anos, os brasileiros conheceram a tentação autoritária do governo do PT. Perseguição a jornalistas, ameaças a empresas de comunicação, tentativas de controlar a imprensa. Os brasileiros se encontraram um fantasma da censura. Eu acho que o Brasil vem sendo ameaçado nos seus fundamentos democráticos. Eu acho que o governo que está aí, esse governo, ele é um governo autoritário. O jornalista norte-americano Larry Hotter tem seu visto cancelado e é banido do país por causa de uma reportagem publicada no New York Times. Foi a segunda vez que isso aconteceu na história do Brasil. Com a péssima repercussão na opinião pública nacional e internacional, o governo voltou atrás em sua decisão. O governo do PT propõe a criação do Conselho Federal de Jornalismo para fiscalizar e punir jornalistas e empresas de comunicação. Em 15 de dezembro de 2004, a Câmara dos Deputados arquivou o projeto, mas ele continua vivo, agora no plano de governo de Dilma Rousseff. Boris Casoy, âncora do Jornal da Record, é mais uma vítima da censura e da perseguição política do governo do PT. Após pressões do partido, Boris Casoy é demitido. Como se não bastasse tentar calar jornalistas e impor sua ética ditatorial com um conselho, o PT impôs a mordaça também a seus filiados. Esse ano a gente começou o CQC com censura, né? Nós tivemos uma matéria de 22 minutos censurada. Com o arquivamento do Conselho Federal de Jornalismo, o governo encontrou uma brecha para exercer seu autoritarismo no Plano Nacional de Direitos Humanos. O novo texto cria critérios de acompanhamento editorial e um ranking de veículos de comunicação, além do controle de programação de rádio e TV. O decreto que veio do Ministério da Justiça e da Secretaria de Direitos Humanos, sob o pretexto de direitos humanos, além disso, provoca reações da livre iniciativa e interfere na liberdade de imprensa. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Então a gente falou de ditadura, hoje a gente vive um período bastante perigoso, porque os caras que lutaram contra a ditadura estão começando a se mostrar uns mega ditadores. A presidente Dilma, em seu discurso de posse, garantiu lutar para manter a liberdade de imprensa e de opinião. Ora, isso nem precisava fazer parte do discurso de um presidente. Ela apenas reiterou que, a princípio, é um juramento, o de cumprimento da Constituição Federal. Passadas as eleições, nós do PT vamos tomar uma medida, quer queiram, quer não queiram. Quer queiram, quer não queiram. É a regulamentação da questão da comunicação no país. Recentemente, o governo brasileiro assinou um documento sobre regulamentação, juntamente com outros países todos totalitários. Este mesmo documento sofreu rejeição e deixaram de assinar os Estados Unidos, os países europeus e o Japão, sob a alegação de que a liberdade de imprensa e da internet é fundamental para um regime democrático. Quando deputados resolveram incluir um painel se referindo ao mensalão na exposição dos 33 anos do PT, instalada na Câmara dos Deputados. Porque a exposição dos 10 anos de governo, convenientemente, esquece o inconveniente ano de 2000. Porque esse canalha aqui não tem nada que fazer isso. Olha, Vossa Excelência está faltando com decoro. Não queremos uma imprensa governista. Já basta a cooptação que o governo fez com os chamados movimentos sociais, que viraram meros apêndice do PT. E o desejo maior, dominar a imprensa. Isso não sai da cabeça dos comunas do Executivo. Eles têm ódio à democracia, desconfiam da sociedade, de nós, se acham acima e só pensam naquilo. Controle, liberdade, para quê? Com esses recursos gastos nestes anos, 16 bilhões, mais de 16 bilhões de reais, esses recursos seriam suficientes para 2 obras
de transposição do Rio São Francisco. Imaginem quantas casas populares poderiam ser construídas no Brasil com 16 bilhões de reais. Não somos contra a publicidade oficial, ela é necessária, mas existe um limite para o bom senso. Eu denuncio, eu acho que o Brasil vem sendo ameaçado nos seus fundamentos democráticos. Eu acho que o governo que está aí, esse governo, ele é um governo autoritário e não perde a oportunidade de mostrar o seu autoritarismo, velado, mas mostra. Então o Brasil, a sociedade brasileira tem sido vítima de ataques à democracia. Mexeu com o Lula, mexeu com o PT,